Boa noite, começamos mais um Momento Bancário. Meu nome é Neiva Ribeiro, sou secretária-geral do sindicato. E na noite de hoje nós vamos abordar um assunto muito importante para os trabalhadores, que são as normas regulamentadoras que regulam questões de segurança e saúde do trabalho, que, como outros direitos sociais nossos, estão em risco nesse governo, né? E é muito importante que a gente saiba o que está ocorrendo, as mudanças que estão sendo propostas, para que a gente se mobilize e não permita que mais direitos nossos sejam retirados. Para abordar esse assunto tão importante na noite de hoje, eu tenho aqui do meu lado o meu companheiro Carlos Damarindo, que é secretário de Saúde e Condições de Trabalho aqui do sindicato. Boa noite, Carlão. Boa noite, Neiva, a todos os telespectadores, né? E a doutora Maria Maeno, que é médica, é especialista em segurança do trabalho, nos ajuda aqui em vários assuntos importantes no sindicato. Boa noite, doutora Maria. Boa noite, Neiva. Boa noite, Carlão. Boa noite aos internautas. Muito Prazer bom estar recebê-la aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Nem todo mundo é especialista em saúde e segurança e nem todo mundo sabe o que tem nas normas regulamentadoras e quão importante elas são. Por que a gente tem que... qual que é a importância delas, doutora Maria Maeno, e por que esse governo está tentando tirar a pouca regulamentação ou a regulamentação que ainda não é suficiente que nós temos hoje? Veja, eu acho que é bastante simples, Neiva, em poucas palavras. Toda atividade de trabalho, ela causa um desgaste aos trabalhadores, não é? Assim como o crescimento econômico, ele necessariamente vai desgastando o meio ambiente, enfim. Nós produzimos as nossas riquezas, mas às custas também de sacrificar as riquezas. E esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil de ser obtido e é um equilíbrio que tem que ser buscado pela sociedade. E é assim que a gente vinha fazendo, com muita dificuldade, né, trabalhadores, empregadores e governo em comissões tripartites, não é? Agora, neste momento, o que nós vemos no discurso do governo federal é um discurso do que é importante haver uma economia, né, e uma facilidade para as empresas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as normas de segurança têm que estar compatíveis com a livre iniciativa, com a liberdade econômica. Ou seja, para eu produzir mais, eu abro mão de ter mais segurança e cuidar mais da saúde do meu trabalhador e do meio ambiente, é isso? Olha, nós que estudamos essa área de saúde do trabalhador, nós interpretamos dessa forma. Eu acho que é unanimemente. Eu não vi ninguém defender uma diminuição das regras, uma diminuição das normas que protegem a saúde dos trabalhadores. Eu não vi nenhuma manifestação. Ô, Carlão, como que você está vendo essas mudanças? Como nós estamos vendo essas mudanças aqui no sindicato e da nossa experiência, que a gente recebe muitos trabalhadores, por que nós estamos tão preocupados com essas mudanças? Primeiro, como a doutora Maria Maeno falou, é segurança e saúde do trabalhador. Quando você vive num espaço democrático, você tem a participação dos trabalhadores, empresários e governo para discutir a relação de trabalho, o controle da saúde. Então, para nós é tão preocupante quanto a reforma da Previdência. Se a gente olhar hoje... E a trabalhista, que já passou, né? E a trabalhista, isso são todos os reflexos da trabalhista, né? A gente vê que o governo, a preocupação dele é dar uma segurança jurídica para os empresários e o trabalhador vai mercê da sua saúde. A sua saúde, praticamente hoje, não vale nada. Se você sofrer um acidente de trabalho, quem trabalha um trabalho intermitente, qualquer situação, perde esse direito, essas garantias que o Estado dá para esse trabalhador. Ô, doutora Maria Maena, a gente tem aqui no nosso roteiro, né, uma informação que de 2012 a 2018, a área de máquinas e equipamentos registrou 528.473 acidentes, só nesse setor. É um número muito alto, sem contar mortes, né? Aqui está dizendo, nesse setor, 2.058 mortes e 25 mil amputações, 25.700 amputações. É muita coisa, né? Assim, eu acho que às vezes a sociedade não consegue perceber o quanto as pessoas adoecem e morrem por causa de falta da fiscalização e da efetivo cumprimento dessas normas, não é isso? Olha, o número de acidentes e doenças do trabalho, decorrentes do trabalho no Brasil, o número é muito alto. Nós temos uma subnotificação já crônica, né? Assim, nós não sabemos exatamente quando... As pessoas não, elas
não falam, né, o que tem, ela engana, né? Na verdade, aqueles que são registrados como acidente de trabalho, registrados como doença de trabalho, são uma ínfima minoria do que acontece normalmente. Só para você ter uma ideia, tem vários estudos que tentam mostrar essa subnotificação, tentam mostrar que existe esse subregistro, né? Em 2013, houve uma pesquisa nacional de saúde que foi buscar, então, um dos intuitos foi buscar quanto existe de subnotificação. E olha só que interessante, em 2013, a Previdência Social tinha registrado em torno de 700 mil acidentes do trabalho. Mas na pesquisa populacional, feita pelo IBGE, foram detectados basicamente mais ou menos 5 milhões de acidentes de trabalho. É muito alto, então, é uma né? diferença muito grande, né? Então, a subnotificação é muito grande no Brasil. E eu acho que isto, mesmo com a subnotificação, a gente vê que o número de amputados, o número de pessoas que morrem, o número de pessoas que ficam doentes é muito grande. Então, nós temos que, pelo contrário, proteger mais as pessoas, proteger mais os trabalhadores das condições de trabalho. Sem contar, né, Carlão, que no nosso setor, no setor bancário, a gente, além da subnotificação, a gente tem aquela questão que a gente chama, quando o trabalhador ele não quer contar para o empregador que está doente, né? Ele se trata escondido, ele vai escondendo a doença porque ele tem medo de, se ele disser que está adoecido, ele fica fora da promoção, ele fica marcado, né? Isso pra gente é muito, muito alto também, né, Carlão? A categoria bancária, ela é uma categoria Presenteísmo, que né, doutora Maína? Que ela chama, não né? chega Exatamente. a esse nível do adoecimento com amputações e alguns acidentes, mas ela tem a sua doença mental e a LER-DORT como predominante na categoria. E essas NRs, que muitos bancários, a sociedade não sabe o que é NR. A NR ela é um braço do direito do trabalho e da previdência para que tenha o controle. Então, por exemplo, uma CIPA, né, quando se constitui uma CIPA, os trabalhadores participam, daquele local de trabalho, está com toda a sua ergonomia, o controle dos acidentes, para que não deixe só um lado o controle. Então, a categoria bancária ela sofre muito e ela vai ser afetada diretamente com essas medidas do governo. Vocês falando da questão da Previdência, né? Aqui também está dizendo que as despesas com afastamentos acidentários custaram 732 milhões à Previdência Social de 2012 a 2018, né? No mesmo período, o montante de gastos previdenciários com amputações geradas por acidentes de trabalho foi de 191 milhões, sendo 181 milhões motivados por amputações causadas por máquinas, né? O que corresponde a 69% do total de despesas. Então, vocês acham também que tá ligado, você mesmo falou, tá ligado à reforma da Previdência, que eles estão desmontando também. Então, para diminuir o governo também quer diminuir o que ele chama de gasto e o que nós chamamos de, né, reparação, de cuidado, de assistência, é para isso. Eu não notifico, eu diminuo as normas, eu não vou punir os acidentes, então eu vou ter menos gente acidentada, já que esse governo só fala de economia, de reduzir gastos e não investimento para a saúde e reverter políticas para a sociedade, doutora Maena? Neiva, eu não sei exatamente qual o método de cálculo que se faz, porque as pessoas falam muito em economia para as empresas, então 68 bilhões de reais em 10 anos de economia, não sei quantos bilhões. Então, realmente, eu não sei exatamente onde é que está localizada essa economia, né? Agora, veja, eu acho que nós que pensamos na saúde das pessoas, no bem-estar das pessoas, temos que pensar que todos têm que ter condições de trabalho que não adoeçam, né, que não acidentem, que as pessoas possam trabalhar, que não morram, que as pessoas possam trabalhar com segurança e preservando a sua saúde. Esse deve ser o intuito de qualquer sociedade. Eu acho que, e para isso nós estudamos, nós trabalhamos, né, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança e saúde no trabalho também. Então, eu acho que o discurso, ele está enviesado. Eu acho que nós temos que pensar como é que nós podemos fazer para que as pessoas possam trabalhar com mais segurança, com mais saúde, do que o contrário, do que colocar a economia em primeiro lugar. Não vejo. Eu queria fazer outra pergunta para vocês. Aí a gente está falando, o Carlão falou da Previdência, a doutora está falando do orçamento que a gente não tem
não sabe a metodologia de cálculo que eles usam para falar da economia, sim, mas se nós estamos defendendo a vida, a saúde, o bem-estar da sociedade, esse projeto ultraliberal que está sendo colocado não pensa nisso, né? Uhum. E aí, por exemplo, se essa parte da previdência, né, de quanto custa manter as pessoas que adoecem, numa proposta que vai ser que possa vir a ser colocada de capitalização novamente, que já está sendo dito, aí Rodrigo Maia disse que vai colocar novamente uma PEC para falar de capitalização. Numa previdência que só tivesse a capitalização como forma de custeio para a aposentadoria dos trabalhadores, como ficaria para custear os acidentes de trabalho? Então, isso não ficou claro na proposta, não é verdade? Porque, na verdade, só se falou muito em aposentadoria. Mas os acidentes de trabalho e mesmo os outros benefícios que são normais na vida de uma pessoa, como são temporários, como salário maternidade, como adicionais, são coisas que não ficaram muito claras, né? Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, nós temos que pensar na Previdência como um pacote. Quer dizer, a pessoa vai viver muitos anos trabalhando, ela vai ter momentos em que ela vai ficar doente, vai ter filhos e ela tem que se afastar por um tempo para a proteção da maternidade, inclusive, e ela tem que ter proventos nesse período. Então, a Previdência ela foi pensada, a Previdência atual, né, ela pensa em tudo isso, né? Então, acho que quando nós conversamos sobre a Previdência, acho que a gente tem que pensar em todas as etapas da vida de um trabalhador. Então, e acho que não está acontecendo. Eu acho muito importante a doutora falar isso, porque nós estamos na rua direto, conversando com a população, falando dessa proposta que foi aprovada, já foi em segundo turno, que ela é péssima para os trabalhadores. A gente coletou muitos abaixo-assinados, milhares de pessoas, dezenas de milhares assinaram o abaixo-assinado, só que a gente coletou aqui, mas muitas pessoas acham, e a desinformação está reinando na sociedade, e os meios de comunicação colaboram com isso, de que a gente está falando só da Previdência. As pessoas não pensam nisso, né? O Carlão estava falando aqui para mim no começo da gravação que quando você permite o trabalho intermitente, você está desprotegendo totalmente a pessoa. Você imagina uma pessoa que é entregador do rap, como aconteceu Sim. recentemente, o rapaz que faleceu teve um problema, né, uma parada cardíaca e não tinha assistência. Então, assim, o trabalho intermitente desregula todas as relações trabalhistas, você acaba com a Previdência, que não é só a aposentadoria, como a doutora Maria Maino falou, é também a assistência social, é também as licenças, e a sociedade fica, os trabalhadores, que são a parte mais frágil, né, da relação de trabalho, ficam desassistidos. Isso é muito horrível. Carlão, a gente estava falando, que mobilização que a gente pode fazer primeiro, para explicar para a sociedade o que está sendo mudado, né? Você estava me falando que são 32 normas que estão sendo mudadas, e como a gente faz para impedir que mais esse desmonte aconteça? Primeiro, nós estamos numa turbulência na sociedade, né? Tudo vem à tona contra os trabalhadores. Primeiro, é organizar, mobilizar e compreender. Se não tiver compreensão da classe trabalhadora, de todos os ramos, todos os setores, não adianta. Tem que ter a compreensão. As centrais sindicais têm que estar envolvidas nesse debate, nesse tema, não só da ANR, mas da Previdência, as reformas que estão vindo, né? Ontem mesmo o STF aprovou o trabalho intermitente numa proposta lá das lojas Magazine Luiza. Então, quer dizer, existe uma regulamentação que é um Estado que ele não tem qualquer responsabilidade social com os trabalhadores. Esse governo ele trabalha para um único lado, exclusivamente, para o mal capitalista, que é as empresas que não têm responsabilidade social, que não têm zelo pela vida humana. Então, o que está acontecendo primeiro, compreender, mobilizar, para a gente saber. Como eu falei no começo, se você chegar para um bancário, para um metalúrgico, para um químico, o que são as NRs? É desconhecido do mundo. Porque às vezes você goza de um direito, de uma garantia, mas você não sabe que existe. Então, a gente precisa fortalecer, levar esse debate para dentro dos locais de trabalho, para a sociedade, para a mídia, para dizer que esse desmonte das NRs é atrelado à reforma da Previdência, à reforma trabalhista. Enfim, não é nem Estado mínimo, é sem Estado, é sem garantias nenhuma para o trabalhador. É importante a gente frisar que o Carlos está falando
decisão, esse Magazine que ele falou contratou uma pessoa para trabalhar no caixa como intermitente, ou seja, só recebia o dia que ia trabalhar, e aí o Tribunal lá de Minas entendeu que não, intermitente é uma coisa sazonal, uma coisa que não é corriqueira. E agora nessa reforma agora com a reforma trabalhista, você pode contratar a pessoa só para aquele dia. Ela trabalhou aquele dia, ganhou aquele dia. Ela está saindo ali do trabalho, é atropelada, né, doutora Maria? Não tem garantia nenhuma. E uma coisa importante que você falou, as NRs geralmente tem mais conhecimento sobre as NRs, quem milita na questão de saúde do trabalhador, os cipeiros, geralmente, e parece que também vai ter uma questão de acabar com a CIPA, não é isso? Sim, está dentro a tal da revisão que eles fazem, de modernização, é retirar. Por quê? Nas empresas grandes, quando você constitui a CIPA, o movimento sindical participa ativamente, né? O que é a CIPA, Carlão? É a Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes. Tudo, ergonomia, tudo que acontece no meio ambiente do trabalho. Então o cipeiro ele tem uma responsabilidade ali. A gente pode usar um exemplo muito recente, que a gente fica às vezes falando nos bastidores, é Brumadinho. Ali você tinha que ter uma estrutura de segurança, saúde, de monitoramento do risco iminente, e isso aí não foi investido. Não é à toa que teve a fiscalização do trabalho. Mas aí as empresas vão lá, tentam minar, né, como está na própria NR2, você tira a fiscalização. Então, são coisas que a gente tem que... Você tira a fiscalização para economizar, como a gente falou aqui, para aumentar os dividendos dos acionistas da empresa. A segurança jurídica da empresa. E aí as pessoas morrem, não só os trabalhadores que estavam lá do Brumadinho, mas todo o entorno, né? Toda a sociedade paga por uma o que é importante responsabilidade, né? O que é importante a gente frisar que tantas NRs, ela não é uma questão que saiu da cabeça dos trabalhadores. Ela vem desde o âmbito internacional. Ela é discutida na OIT, na OMS, em vários segmentos internacionais, que é a segurança do trabalhador, a segurança e saúde, que é o maior bem que a gente tem. Então, não é uma exclusividade ou um privilégio dos trabalhadores. Eles estão trabalhando como se fosse privilégio. Os empresários são muito onerados. Ora, onerados aonde? Tem uma NR aqui, a NR15, que fala, anexo 13, que fala de benzeno e cancerígeno. Quer dizer o quê? Você vai revisar essa norma e as pessoas podem estar expostas a produtos que sejam possíveis de causar câncer, é isso? Não, porque na verdade todas as normas elas estão sob revisão. Né? Então, existe um objetivo do governo que é de simplificar. A simplificação ela é desejável, claro. Quanto mais simples as normas, mais fáceis de entender para todos, é melhor. Isso não é um problema. O problema é que tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, porque todas as normas foram discutidas entre trabalhadores, entre empregadores e governo. E chegou-se a uma discussão consensual, quer dizer, de onde é o tal equilíbrio, né, entre a atividade econômica e o custo que essa atividade econômica tem para a sociedade, para o trabalhador e para o meio ambiente. Então, acho que esse equilíbrio vem sendo buscado e esse equilíbrio não pode ser rompido, essa tentativa de se chegar a equilíbrio, esse método de discussão. Então, tem que ter elementos técnicos muito bem fundamentados para que a gente possa modificar qualquer coisa. Eu, particularmente, não sou contra a modificação de nada, mas as modificações têm que ser para melhor e não ter como pressuposto que a economia é que vai nos nortear. Não. O que tem que nos nortear em qualquer revisão de normas de proteção é proteger mais os trabalhadores das atividades insalubres, das atividades perigosas e das atividades penosas. Eu acho que é esse o nosso intuito. É verdade. A doutora Maria estava falando no começo do programa que a gente tem um manifesto, né, de centrais que estão se mobilizando para denunciar, para chamar a atenção da sociedade. Sim, isso. Eu recebi hoje, né, um manifesto assinado por várias centrais sindicais, pelo DIEESE, por fóruns de saúde do trabalhador, por associações e auditores fiscais, Instituto Trabalho Digno, União Nacional dos Estudantes, né, defendendo as normas regulamentadoras, colocando que as normas regulamentadoras, elas são, na verdade, a expressão,
né, que a gente tem até hoje expressão legal, de formas de proteção à saúde e à vida dos trabalhadores. Então, eu achei muito interessante, inclusive porque não só o movimento sindical está se manifestando, mas a União Nacional dos Estudantes. Sim, porque é um Afinal, assunto não é que um problema apenas dos trabalhadores, como a gente, de uma categoria. E os trabalhadores, os estudantes virão a ser trabalhadores Virão um a dia, ser se trabalhadores, tudo, claro. Se tudo seguir seu rumo. Acho importante a gente falar dessa mobilização, que dia 13 agora é Dia Nacional de Luta. As centrais sindicais, as frentes populares estão se reunindo para fazer um grande ato nacional em defesa da aposentadoria, em defesa da educação, contra os retrocessos. Eu imagino que essa pauta da saúde do trabalhador vá estar dentro das bandeiras que a gente vai estar levando para a rua, porque assim, nesse momento de muito retrocesso, a gente é uma velocidade tão grande que o governo vem desmontando políticas públicas que foram construídas, como a doutora Maria Maeno disse aqui, com debate com estudiosos, com trabalhadores, com os patrões, com os governos, pensando o equilíbrio social, pensando o desenvolvimento da nação. E em pouquíssimo tempo, em menos de 200 dias, tudo que nós demos conta de ver, de analisar, né, tudo que a gente deu conta, porque tem muita coisa que nós mal sabemos, né, que já entregadas às empresas públicas acabaram provavelmente no Senado, embora nós vamos espernear até o último instante, mas tudo diz que vai aprovar no Senado o relatório da reforma. Estão destruindo as NRs e tem a educação pública está em risco, e aí é momento de nós, trabalhadores, todos nós, independente do partido político que a gente votou, independente da nossa visão de mundo, a gente brinca aqui, doutora Maeno, que não é mais um debate de direita e esquerda, é um debate entre civilização e barbárie, né? Absolutamente. Porque você imagina, a gente tá voltando, retrocedendo à época da Revolução Industrial, que o trabalhador ia lá na fábrica, perdia um braço, em nome da atividade econômica, ele ia embora, porque ele não serve mais para produzir. Né? E, aliás, todas as nossas conquistas históricas dos trabalhadores começam nessa época. A gente tem que se proteger, porque se a gente fica incapacitado para o trabalho, tem que ter algo para nos socorrer. Se a gente envelhece e para de produzir, a gente tem que... Exatamente. Não é isso? Não parece que a gente está retrocedendo muito rápido em pouquíssimo tempo? É uma coisa dramática que a gente está vivendo hoje. Eu falo que é de uma dramaticidade porque é o que você disse, Neiva. Não se trata de... Eu queria fazer uma pergunta. Se esses governantes colocassem os filhos deles para trabalhar numa plataforma de petróleo, sem segurança nenhuma, assim, sem EPI, qualquer coisa, eles colocariam os seus filhos para trabalharem lá? Óbvio que não. Eles deixariam? Eles não deixariam. Será que eles colocariam os seus filhos para trabalhar numa agência bancária sem segurança? No frigorífico? Um frigorífico, sem os equipamentos? Essa é a pergunta. Então eles estão fazendo um desmonte, ao meu ver, selvagem, perverso, vingativo, porque eu nunca vi isso. Ninguém esperava no século XXI. Século XXI nós não estamos falando do século XIX, século XVIII, século XXI. Né? Há uma evolução. Então é uma coisa que eu chamo de dramático que está acontecendo, triste, e as pessoas vão demorar para, talvez, ou muito rápido, né? As coisas vão estar acontecendo e não vai ter tempo de se recuperar. Então é muito triste o que vem acontecendo. Agora, eu acho muito importante isso que vocês estão fazendo, de fazer uma divulgação, informar o que está acontecendo. Eu acho que se todos os sindicatos do país utilizassem os seus meios de comunicação para informar as pessoas, a sociedade, dos seus direitos, do que está acontecendo, quer dizer, as pessoas terão condições de também se posicionar. Porque as pessoas que estão trabalhando por aí, elas muitas vezes não sabem o que está acontecendo, porque nós temos uma tradição, nós não temos uma tradição de grande participação, né, na vida política do país, não é? Geralmente... Demonizar a política, né? Exato. Ainda tem essa questão, Normalmente tem aquela coisa de que a política é feita por políticos ou por parlamentares, por deputados. Eu votei, não vou me preocupar mais. Os políticos gestores agora, né? Exato. Então, eu acho que não. Eu acho que quanto mais a população como um todo tiver informação, tiver opinião e puder se manifestar, melhor, porque nós vamos encontrar um caminho melhor.
Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tem que ter um incentivo para que todas as instituições que queiram um país melhor, um país onde as pessoas vivam com mais segurança, com mais saúde, essas instituições, entidades, elas possam contribuir com esse processo de informação para a sociedade como um todo. Olha, aproveito então, deixo um recado para você que está assistindo a gente. Se você gostou desse programa, você compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a sua família. A gente está tentando colocar uma linguagem muito simples nos nossos programas, uma preocupação do sindicato aqui, da presidenta Ivone, de toda a executiva do sindicato, porque a gente acha que tem obrigação, sim, de conversar com a população para além da nossa categoria, porque todos os direitos que a gente conquistou, eles foram, foi muita luta para que a sociedade chegasse em um acordo, né? Porque, óbvio, nós temos uma sociedade capitalista onde quem tem dinheiro manda, tem mais direito à justiça, tem mais direito à educação, tem mais direito a tudo. Mas a gente busca, uma democracia real, que nós nunca vivemos de fato, equilibrar os poderes, não é? Porque nós somos a força de trabalho, né? A gente quer uma sociedade justa, igualitária, com um trabalho decente. E aí, nesse momento de muita polarização política, que as pessoas demonizam a política, falam, olha, política é tudo ruim, mas os bancos estão lá se organizando, montando partidos, elegendo pessoas para fazer o que está acontecendo. Foi o Congresso Nacional, a gente fala muito, não gosto de política, aí elege um Congresso, que a maioria das pessoas são brancas, ricas, que defendem interesses que não são nossos, eles vão lá, acabam com a nosso direito trabalhista, que é da década de 40, acabam com a nossa Previdência, que é de 88, muita luta, vão acabar com as normas de saúde e a gente vai ter que ter muita força para reconstruir tudo isso. Essa daqui a gente ainda está lutando, né, doutora Maena? A gente ainda vai brigar para conquistar, mas se você gostou, compartilha, comenta. Se tem alguma coisa que você não entendeu, deixa aqui a sua mensagem que a gente entra em contato com você. Ou a gente faz outro programa, ou a gente manda um e-mail. Você não quer se identificar? Vai lá no site do sindicato, tem uma parte lá que você pode conversar com a gente. Deixa a pergunta, a gente responde ou diretamente no seu e-mail, ou a gente te liga, ou a gente faz outro programa, porque a nossa missão agora é explicar para as pessoas que direito se conquista, direito não vem do céu. E tem uma falácia hoje na sociedade dizendo que é para economizar dinheiro que é nosso, de impostos que a gente paga. Cada vez que a gente toma uma água, a gente está pagando imposto, se é que não vão acabar com a nossa água, né? Com o meio ambiente. Então a gente tem que explicar mesmo. E aí eu agradeço muito a presença da doutora Maene e do Carlão. Já passo para fazer as considerações finais, deixar seus recados também para os nossos internautas. Nega, eu acho que é isso. A gente quer direitos e quer emprego. Até agora não mostraram nada para nós. Não tem geração de emprego, estão arrancando direitos, e é uma contraponto, né? O governo fala que o direito é emprego, até agora não deu nada. Ele está tirando tudo. Ele está tirando direito, tirando emprego, tirando... Menos para os familiares dele, né? Que estão tirando muito a esperança do povo, colocados no governo, né? Tirando a esperança do povo. Então, não sei o que tem mais para arrancar depois de tudo isso aí. Mas eu acho que é o que você falou, os internautas, trabalhador, trabalhadora, a gente tem que estar mobilizado, senão vai vir mais coisa em cima da gente. Bom, eu gostaria de falar que a forma como uma sociedade vive, ela é fruto de uma conquista de todo mundo, né? Então, ela não é uma conquista de um setor, dos trabalhadores ou uma categoria, não é. É uma conquista de todo mundo. Então, para que haja essa sociedade que nós queremos, uma sociedade com mais segurança, com mais saúde, com mais felicidade, com mais educação, com mais trabalho digno, nós temos que conquistar, nós temos que lutar para isso, né? E cada um no seu espaço, os trabalhadores também organizados. Eu acho que quanto mais os trabalhadores estiverem organizados, melhor para uma sociedade. Quanto mais os partidos políticos deixarem as suas divergências e tentarem convergir para conseguir uma sociedade melhor, eu acho que melhor. E para pessoas que estudam como a gente, estudamos o mundo do trabalho, estudamos a saúde, somos profissionais de saúde, também acho que é nossa obrigação contribuir para que nós atinjamos uma sociedade com mais saúde, com mais felicidade e com mais futuro para os nossos filhos e nossos netos. Então é isso aí, gente. O sindicato é um movimento coletivo, a gente quer somar, a gente quer que mais pessoas se juntem a nós para a gente defender os direitos que nós temos e conquistar novos, e a gente quer uma sociedade de inclusão, de amor. Ódio não está com nada. Até o próximo programa.